Superior Tribunal de Justiça manda Banco do Brasil pagar clientes por perdas do Plano Verão. De acordo com o G1, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu no dia 13 deste mês que o Banco do Brasil deve pagar a clientes de todo o país a diferença referente à perda gerada nas cadernetas de poupança por causa do Plano Verão em janeiro de 1989. Em nota, o banco informou que a decisão não tem efeitos imediatos e que vai recorrer da decisão. O tribunal analisava recurso do banco sobre decisão da Justiça, que data de 2009, quando a 12ª Vara Civil de Brasília havia julgado a ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Naquele ano, a Vara já havia condenado o banco a pagar pelos chamados expurgos inflacionários, que ocorrem quando os índices inflacionários não são aplicados na poupança e geram perda no rendimento dos valores depositados. O Banco do Brasil recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a sentença deveria ter validade apenas para as contas das poupanças abertas no Distrito Federal e somente os poupadores associados ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, autor da ação, teriam legitimidade para buscar o cumprimento da sentença. Na visão do relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, o julgamento anterior havia definido que a decisão deveria contemplar todos os poupadores que mantinham conta no Banco do Brasil em janeiro de 1989 e não apenas os que residiam no Distrito Federal e eram vinculados ao IDEC. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros e a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou por meio de nota que a instituição entrará com os recursos cabíveis contra a decisão após a publicação do acórdão. O STJ não informou o valor que o banco terá de pagar caso a determinação da Justiça volte a ser confirmada. Criada na tentativa de conter a hiperinflação, o Plano Verão, assim como outros criados no início da década de 90, alterou o cálculo da correção monetária dos saldos da poupança. Quase 400 mil processos sobre planos econômicos estão com a tramitação suspensa em diversos tribunais desde 2010, à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar agora com o advogado Dr. Sérgio Diniz Murilo Braga, de Belo Horizonte, que vai nos esclarecer melhor sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde, ouvintes da 104, é um prazer falar com você. Doutor Sérgio, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse melhor sobre essa perda do saldo da poupança na época. O que aconteceu? Olha, você deu uma verdadeira aula do que ocorreu, viu? Parabéns pelo preparo de vocês. Efetivamente, o que houve é que quando se tentava, bloquear uma hiperinflação que nós vivíamos, o governo criava planos que expurgavam a inflação. Então, essa decisão especificamente da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça trata de um dos planos, o chamado Plano Verão, e essa decisão provocou a extensão desse direito a todos os poupadores que tinham valores depositados em poupança no Banco do Brasil em janeiro de 1989. Agora, qual é a questão de foco? Quando o IDEC obteve a chamada extensão dos efeitos a todos os poupadores, isso não quer dizer, e aí é que a gente tem que chamar a atenção do consumidor, tem que chamar a atenção da população e da sociedade. Sim. Não quer dizer que o Banco do Brasil vai pagar esses valores, vai depositar esses expurgos nas contas. Cada qual dos poupadores tem que procurar o judiciário e ingressar com o que a gente chama de cumprimento de sentença, ou seja, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça estendeu os efeitos da decisão não só aos associados do IDEC, mas a todos os poupadores do Banco do Brasil que tinham recursos depositados na poupança em janeiro de 89. Agora, cada poupador deve entrar individualmente com o seu cumprimento de sentença contra o Banco do Brasil, aproveitando os efeitos e a certidão dessa decisão da segunda sessão. Eu quero lembrar que a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça trata desses dissídios de ordem privada e uma decisão unânime, efetivamente, ela tem um efeito já de possibilitar o cumprimento de sentença. O risco que hoje o consumidor, a população enfrenta é a chamada desinformação. Muitos são os poupadores que procuram uma agência do Banco do Brasil, são informados pelo gerente, não decidiu ainda, não há o direito ainda, e na realidade esse direito prescreve agora na segunda
terceira quinzena de outubro. Então, os poupadores têm que ingressar com cumprimento de sentença, eu sugiro até o dia 15 de outubro, por medida de segurança, para evitar exatamente a prescrição. Passado esse prazo, o que vai ocorrer? O cidadão, o poupador tem o direito, mas já prescreveu o direito e deixou transcorrer o chamado prazo prescricional. Daí porque a importância desse alerta da 104 à população dessa região, que eu sei que vocês atingem uma grande região aí. Sim. Essa informação, porque muitos dos poupadores, e aí eu sei que é uma tradição da área rural, muitos desses poupadores mantinham e mantêm relacionamento com o Banco do Brasil. E muitos deles procuram se informar junto com o Banco do Brasil. Lamentavelmente, por interesse da instituição financeira, o Banco do Brasil não presta a informação adequada. Então, a informação adequada é a seguinte: efetivamente, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, como você bem disse, ela julgou a questão, é a Câmara Privada, é a sessão privada que trata das questões de direito privado, e está definido aqueles poupadores do Banco do Brasil que tinham recursos depositados em janeiro de 89, foram atingidos pelo Plano Verão, e os valores que eles tinham à época, retirados dos expurgos, vão dar de 10 a 12 vezes o valor que eles tinham depositados. Essa é a realidade. Agora, para tanto, eles vão ter que ingressar, eles vão ter que ter uma posição ativa de ingressar em juízo com o cumprimento da decisão. Sim, então eles têm que procurar, esses poupadores, então têm que procurar a justiça, de preferência até o dia 15 de setembro. A prescrição vai ocorrer, salvo engano, dia 20 de outubro. Sim. Mas é importante que o poupador saiba que ele vai ter que obter um extrato, e lamentavelmente a instituição financeira tem colocado dificuldades para disponibilizar esse extrato, e quer dizer o seguinte, que a decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, ela não trata de matéria constitucional, efetivamente. Então, toda e qualquer medida no Supremo seria relativamente à matéria constitucional, que não foi efetivamente versada na segunda sessão. Então, eu poderia dizer que a matéria legal, a matéria chamada a ser definida, foi integralmente definida. Daí porque a necessidade daquele poupador de janeiro de 89 buscar o imediato cumprimento dessa decisão em juízo. Ele pode buscar essa medida em Brasília ou na sua própria comarca. Doutor Sérgio, eu gostaria muito de agradecer então a participação aqui do senhor. O senhor tirou um tempo aí do senhor para nos explanar mais para todos os nossos ouvintes sobre essa indenização que muitos poupadores aí do Banco do Brasil ainda têm direito e não sabem. Gostaria muito de agradecer então, e se o senhor quiser deixar o contato do senhor para que as pessoas que possam, alguma pessoa que tenha dúvida, poderem entrar em contato com o senhor, doutor Sérgio. Não, eu quero dizer, inclusive, que nós temos no escritório um jovem advogado aí de Piuí, Giovanni Pereira, que trabalha conosco. O nosso contato é 031 Sim. 291 5665. Ok, então 31 3292 3291 5665. Doutor Sérgio, muito obrigada, um bom fim de tarde ao senhor então. Eu que agradeço a vocês e parabenizo a 104 por essa informação e por esse serviço prestado à população de toda a região. Nós é que agradecemos. A vocês e seus ouvintes. Boa tarde, um grande abraço. Grande abraço. Informou o Piuí FM, um compromisso com a verdade. E o Jornal 104 FM fica por aqui. Confira agora as notícias que foram destaques hoje. 2 são presos por tráfico de drogas em Piuí. Juiz eleitoral da comarca de Piuí se reúne com representantes de políticos. Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização a veículos de transporte de trabalhadores rurais. MG 050 terá desvio em Itaú de Minas a partir desta quinta. O ENG absorve mais uma fundação. FESP é a próxima. Superior Tribunal de Justiça manda Banco do Brasil pagar clientes por perdas do Plano Verão. O Jornal 104 volta amanhã a partir de 1 da tarde. A todos uma boa noite e até amanhã.